Na mediunidade, o que a gente procura saber? Claro, isso é muito importante. Nas explicações científicas, primeiro eu tenho que buscar as explicações convencionais. Foi uma alucinação da pessoa, simplesmente. A pessoa falou um monte de coisa, mas genérica. Pode ser uma fraude também. Eu obtive informações suas de modo fraudulento. Pode ser um acaso, eu falei alguma coisa meio aleatória aqui, porque eu pesquei informações de você, meio aleatório, e você, porque você está muito triste, que você está enlutado, você quer acreditar. Aí você acredita naquilo. Tudo isso tem que ser investigado, e é lógico que nós investigamos tudo isso. Mas o que nós buscamos nós chamamos de recepção anômala de informações. Será que um médium, essa pessoa que alegadamente teve uma percepção de alguém que faleceu, essa pessoa consegue produzir informações sobre a pessoa falecida que ele não teria como obter por meios convencionais? E mais, é possível demonstrar, através desse médium, a continuidade do caráter e da memória daquela pessoa falecida? Essa que é a pergunta central. Difícil, e aí os hein? estudos vão exatamente nesse sentido. Muito difícil de responder. Isso, mas aí tem muito estudo interessante e a gente vai começar a conversar sobre isso. Exatamente. Tem uma aguinha para nós? Claro. Vamos lá. Por favor. Então, esses estudos chegam, né? Vocês vão aprofundar nessa discussão. Isso. Então, vamos lá. O que se faz, por exemplo? Uma primeira coisa são os estudos, nós chamamos controlados. Né? Há estudos em que, por exemplo, para evitar que o médium pesque informações da pessoa, quem vai ter contato com o médium é o pesquisador e não o familiar mesmo. Tá. Chamamos isso um assistente por procuração. Ele vai lá e tal. Então, ele não tem como pescar a informação do pesquisador. O pesquisador não sabe a informação sobre a pessoa falecida. E aí o médium produz uma série de informações sobre a pessoa falecida. E aí a pessoa, o parente, ele vai receber, sem saber qual, a transcrição da comunicação, que seria para o parente dele, e vai receber, às vezes, 2, 3, 4 outras comunicações controle. Para uma pessoa falecida do mesmo sexo, de uma idade parecida, em condições parecidas, será que ele vai conseguir, de modo cego, sem saber qual que é, dizer qual que é a referente ao meu familiar? Nossa. Aí você controla para isso. Um teste cego. Isso. E há vários estudos nesse sentido. Existe uma revisão da literatura sobre isso, mostrando que sim, os parentes têm maior chance do que o acaso de pegar a comunicação correta. Então, isso é um exemplo interessante. E existem outras formas, vou contar uma pesquisa que nós fizemos, foi o pós-doutorado da Márcia Gomide, que fez conosco. Ela é professora titular de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós selecionamos 3 médiuns do Brasil que, a princípio, de modo não muito controlado, mas havia sugestões de que eles produziam informações muito precisas e verificáveis. Então, vamos testar isso. O que a gente fez? A gente recrutamos para a pesquisa mais de 100 pessoas enlutadas, recentes, na região lá de Juiz de Fora, e marcamos uns dias em que esses médios vinham de longe, todos moravam a centenas ou milhares de quilômetros de Juiz de Fora, nunca tinham ido em Juiz de Fora, e iam ter um contato pela primeira vez, o familiar com o médium, e nós íamos monitorar inteiramente todo o contato, para poder ver se o médium é capaz de produzir alguma informação que o parente não tivesse passado para o médium, se tinha alguma demonstração de continuidade de caráter e de memória. Tá certo? Muito bem. Aí rolava uma psicografia? Isso, tinha uma Às vezes o médium falava... O que acontecia era o seguinte... Esses médiums funcionam dessa seguinte forma. Na realidade, as pessoas preenchiam uma folha em que ela colocava o nome dela, o nome do parente falecido, data de nascimento e óbito e qual é o parentesco. Dava essa informação. Só. E o médium, ele lia isso e depois ele podia interagir por um tempo curto com o familiar. Ele em transe, interagindo com o familiar, o que o médium alegava que isso era importante para ele e tal. Mas nós, desde que o médium começou na pesquisa, naquele momento, ele ficou monitorado, filmado o tempo todo até ele produzir a psicografia. Então ele não tinha como usar celular, pegar informação, não tinha como, tá certo? Então tudo foi monitorado, ok? Muito bem. E aí, então, era isso. Ele tinha uma pequena interação, ele lia, pequena interação,
com dezenas de pessoas, e depois ele psicografava alguns casos. E aí, das 100 e poucas pessoas que participaram da pesquisa, ao todo foram produzidas 20 e poucas cartas, tá? Foram 20 e poucas comunicações. E tentamos ver primeiro por que algumas receberam carta, outros não receberam. E não havia diferença em sexo, idade, se acreditava ou não em vida após a morte, qual era a religião, nada disso fez diferença. Inconclusivo. O único dado que estatisticamente fez diferença, isso nos surpreendeu. Os familiares que tinham um luto mais grave, esses tinham mais chance de receber a carta. É mesmo. O luto, em escala de luto que a gente usou e tal. Tinha até uma escala de Tinha uma luto. escala de luto. Tudo foi pesquisa, né? E tal. Que então, legal, a única diferença era o familiar que tinha um luto mais grave, esse recebeu carta. Mais carta. Bom, muito bem, mais chance de receber carta. E no final da pesquisa, nós perguntamos para o familiar se ele achava que aquela carta era ou não do familiar dele. Tá? Com o teste controle. Teste cego. Tá? Não, esse não. Esse não teve teste cego. Esse não teve. Tá? Teste de personalidade, de informações. Por exemplo, perguntando assim, você acha que é ou não do seu familiar? Tá. E 94% disseram que certamente ou provavelmente era do seu familiar. Eu falei, mas pode ser que o familiar estava empolgado naquela hora, impactado. E nós reentrevistamos esses familiares 2 a 3 meses depois. Depois que ele teve tempo de baixar a bola, de refletir, de conversar com outras pessoas. 2, 3 meses depois. Diminuiu um pouco, mas foi em torno de 90% continuaram achando que as cartas eram dos seus familiares. Tá. Mas isso pode ser ainda uma questão subjetiva ainda. Nossa, várias camadas, hein? Nós estamos agora já publicamos 3 artigos em revistas científicas internacionais com análise em profundidade de algumas cartas, algumas comunicações específicas. Sim. Foi lá aí nós é que vamos julgar, junto com os leitores do artigo científico e junto com os pareceristas e tudo mais, a qualidade dessas evidências. E aí eu vou contar um caso para vocês que a gente publicou recentemente numa revista internacional sobre investigando um caso desse. Muito bom e bem profundo, hein? Esse caso é o seguinte, são dois pais, né, que tiveram um filho que faleceu de leucemia, com quase 12 anos, com 11 para 12 anos, tá certo? E no ano seguinte, eles participaram da pesquisa. E aí, nós fomos então tentando... E aí, entre essa interação do médium com o familiar e a psicografia, o médium produziu mais ou menos 50 e poucas, não estou lembrando exatamente, 50 e 60 informações verificáveis, tá? Aí, claro, nós vamos excluir dessas informações aquelas que eram genéricas ou dedutíveis. Por exemplo, falar assim, eu gosto de videogame. Bom, menino de 12 anos gosta de videogame e não fez vantagem. A gente tirou essa informação, óbvio. Sim, perfeito. Né? Ou alguma informação que estava na folha ou que os familiares possam ter passado durante a interação. Porque tudo foi filmado, revisto, avaliado por vários pesquisadores. Então, a gente tirou toda... Então, resumo, dessas 50 e poucas informações, nós tiramos umas 20, tirou porque bastante. eram genéricas, dedutíveis ou tal. Mas sobraram 30 informações Bastante também. precisas, específicas e que não conseguimos imaginar um modo pelo qual o médium poderia ter tido acesso por essa informação. Vou dar alguns exemplos para vocês. Perfeito. Assim que começa, quando os familiares chegam, o médium em transe, alegadamente em contato com o filho, ele começa a falar assim, eu estou me vendo na garupa de uma moto. Por que eu estou na garupa de uma moto? E a gente não entendeu isso. Depois, a gente vai explorar. O garoto, ele estava terminal no hospital, e aí os médicos falam com a família. Ele está nos últimos dias. Nós vamos dar uma última licença de final de semana para vocês levarem ele para casa. E depois vão trazê-lo, que a gente vai fazer os cuidados finais para a passagem dele. E assim foi feito. Só que o garoto, apesar de estar muito doente, ele era muito brincalhão, ele era muito zoeira. E ele, quando ele estava de licença com a família num sítio, ele pede pro pai ensiná-lo a andar de moto. E para desespero da mãe, o pai concorda em ensinar isso pro garoto. Sim. E o garoto aprende. A última memória alegre que a família tem dele é ele de moto gargalhando, andando de moto. Cara, Nossa. e o médium pegou isso.
Esse é o primeiro ponto. Cara, Segundo Bem exemplo. específico. É uma coisa bastante específica. Mas você vai falar, não, mas pode ser, porque moto é meio genérico. Tá. Mas vamos pegar outros. Aí tá a questão. Tem uma hora o médico fala o seguinte: eu tô vendo Rosa. Não, quem é Rosa? Ele começa a perguntar sobre isso, Rosa. Um negócio meio. Depois você vai descobrir que durante as internações desse paciente, desse garoto, várias das mulheres que cuidaram dele, enfermeira, copeira, fisioterapeuta, tinham um nome ligado a Rosa. Rosália, Rosilda, Rosicleide, alguma coisa. Havia uma piada interna na família de que ele era cercado de rosas. Olha Era só. essa a brincadeira que se fazia. E o sobrenome dele é Rosa. Coincidência. Caramba. Depois, Nossa, só para dar um outro exemplo, e aí, quando começa a psicografia, ele começa assim: pai e mãe, para destravar, Vito, mas desta vez não precisamos mais de senha para nos falar, para nos amarmos. Vamos descobrir depois, Vito era a senha padrão da família para computador e internet. Caralho. Nossa, doutor. Vito. Caramba. Depois, no meio da psicografia, ele fala, o médium escreve assim: e sempre que eu posso, eu faço brincadeiras. Frozen, batam palminhas. Frozen, tudo bem. Let It Go, lá, né, o desenho. Mas Frozen, batam palminhas, não tem nenhum... Vocês acham que faz algum sentido? Não. Para ninguém faz sentido. A gente também não entendeu. Vamos conversar com a família depois. Como eu falei, ele era muito brincalhão. E ele tinha um jeito muito peculiar de zoar o colega. Em vez de falar assim, seu franguinho, alguma coisa, ele falava Frozen e batia palmas. Frozen! Quando ele queria zoar o colega. Quer dizer, era um modo extremamente peculiar dele né? de brincar. Que eu não conheço ninguém que faça essa brincadeira. Também não. E para finalizar, estou dando exemplo das 30 coisas. Sim. No final, ele desenha um carro. Ele desenha um carro. No final o médium, na final da carta, ele desenha um carro. E aí, nós vamos ver depois, até que a gente foi visitar e tal, ele adorava desenhar carro. Ele fazia dezenas, mas desenhava bonito, desenhava vários carros e adorava dar para as pessoas desenho de carro. Era muito peculiar isso dele também. Então, ou seja, esses são alguns exemplos dos 30 itens de informação precisos e verificáveis. Caraca. Que um possa ser por um acaso, sei lá, a Rosa ou a moto. 30 não sei. Mas você começa a juntar Frozen Palminhas com Vito da senha, mas o cara... Quer dizer, tem que forçar muito. A probabilidade tende a 0, certo? Né? Então, e não tinha como, porque tudo foi monitorado. E não tinha nenhum contato prévio, ninguém sabia e tudo mais e tal. E isso é um exemplo de continuidade do caráter e da memória. De fatos específicos da memória do garoto, desde a senha da internet, que é a até traços da personalidade, a brincadeira do Frozen Palminhas, a desenhar um carro como um modo de agradar. Então, ou seja, o modo jocoso dele. Então, esse é um exemplo de muitos outros. E a gente tem publicado vários artigos agora nesse sentido, aprofundando esses casos. Então, esse é um exemplo de como a experiência mediúnica pode produzir evidências consistentes de sobrevivência da consciência. Ou seja, com esse trabalho, vocês estão querendo mostrar que muitas vezes o motivo de as pessoas não acreditarem em experiências mediúnicas ou num médium é ou ele é louco, um esquizofrênico que está inventando, ou ele é um charlatão. E aí vocês estão conseguindo chegar num ponto, com base em ciência e evidência, de que se a pessoa realmente for um médium, que existem, né, médiums que realmente têm contato com o mundo de lá, o mundo espiritual, certo? Então, o objetivo original não é exatamente provar isso. A mediunidade. É investigar as possíveis explicações. Estamos abertos para todas elas. Tá certo? E aí está resistindo, nos melhores casos, com a melhor explicação, a hipótese da sobrevivência da consciência. Certo. Tá certo? E outra coisa... Que de tabela prova que os médiums também... tem essa capacidade. Uhum. Inclusive, sobre a questão da saúde mental, isso foi o tema do meu doutorado. Exatamente 20 anos atrás, eu defendi aqui na USP, na psiquiatria da USP, um doutorado sobre a pesquisa de saúde mental em 115 médiums aqui
em São Paulo. Nós investigamos a saúde mental desses médios, usando escalas padronizadas, etc. e tal. E ficou, assim, eles tinham uma boa saúde mental. Não tinham maior doença mental e tudo mais. Inclusive, a gente acabou de fazer um outro estudo agora, também em parceria, liderado pelo professor Wagner Gattas, professor titular de psiquiatria aqui da USP, um dos maiores nomes no mundo na área de esquizofrenia. Nós estudamos também uma amostra, né, de médiuns de todo o Brasil. Nós investigamos o genoma desses médiuns, o exoma, né, a parte dos genes que expressam proteínas. E nós investigamos e comparamos esses médiuns com parentes de primeiro grau não médiuns. E nós vimos que esses médiuns eram pelo menos tão saudáveis quanto os seus parentes não médiuns, mostrando que não tinha problema de doença mental. E mais interessante, nós descobrimos que os médiuns, nós analisamos milhares de genes desses médiuns, comparando com seus familiares. E identificamos 33 genes que estavam presentes em pelo menos 1/3 dos médiuns e nenhum de seus familiares de primeiro grau não médiuns. Olha! Então, ou seja, será que este gene é o que ajuda o cérebro a perceber de forma diferente a realidade? Igual um gene de um olho azul. Isso. Aquele ser humano Pode ali ser. naquela família, ninguém tem olho azul, mas ele tem. Porque daí seria o recessivo. Pode ser. Essa é a ideia, por exemplo. Porque o cérebro nosso, ele é um filtro para a realidade. A gente não consegue perceber todas as ondas eletromagnéticas. O ultravioleta e o infravermelho a gente não vê. Eu não ouço das ondas sonoras. Eu não ouço o ultrassom nem o infrassom. Não é isso? Então, o nosso cérebro é um filtro para a realidade. A pergunta é, será que os médiuns têm um filtro um pouco mais poroso e percebem outros aspectos da realidade que a gente não tem? Que legal. E Muito será que legal. existe alguma base genética para isso? Que incrível. Então, esse é o primeiro estudo. É claro que é um primeiro estudo, está começando a se fazer e tudo mais, mas nós estamos tentando investigar e outros pesquisadores que possam fazer, e nós vamos também continuar tentando investigar outras amostras e tudo mais, para ver se esses genes estariam relacionados com essa percepção e essa capacidade. Então, a gente está avançando nesse sentido. Então, como você disse, voltando o que você colocou antes, de fato, já se sabe que os médios, de modo geral, eles têm uma boa saúde mental, tá? Embora possa existir, sim, pessoas que têm problemas psiquiátricos e têm percepções que acham que são experiências espirituais, a gente lida com isso naturalmente, isso é importante, nós não estamos negando que existam alucinações, que existam quadros psicóticos, em que a pessoa acha que é uma experiência espiritual. Claro que isso existe, tá? Mas eu estou dizendo que nem sempre é isso. Tá. Assim também não estamos negando que existam médiums, supostos médiums que façam fraude. É claro que isso existe também. Mas o que a gente está tentando investigar é se, pelo menos em algumas situações, médiums são capazes de produzir esse tipo de informação que seriam melhor explicáveis pela sobrevivência da consciência. Perfeito. E um outro exemplo também, só para a gente poder ilustrar. Então, esse exemplo que nós fizemos. Um outro estudo no Brasil foi feito, muito interessante, com o médium Chico Xavier. Que é o maior de todos. né? É o médium mais famoso, né? Talvez o mais prolífico médium que a gente tem a notícia. Ele produziu, isso é muito interessante. Ele teve tem um pesquisador, tá? Que da Unicamp, ele fez um mestrado e doutorado em estudos literários na Unicamp, estudando as obras psicografadas do Chico Xavier. Como não? Se chama Alexandre Caroli Rocha, pesquisador de altíssimo padrão. Tá? Vamos trazer aqui, né? Pode trazer, porque ele realmente faz estudos extremamente interessantes. E aí, Legal. o que aconteceu com o Chico Xavier? O Chico Xavier, como nós sabemos, ele nasceu no interior de Minas, em Pedro Leopoldo, teve apenas instrução primária até 4ª série, trabalhou, uma pessoa, né, baixo nível socioeconômico, família, né, pouca escolaridade, sem acesso à biblioteca, sem nada disso. Ele começa, então, a ter as experiências mediúnicas dele e, com 20 e poucos anos de idade, ele publica o primeiro livro com poemas psicografados, em que ele alega que eram de poetas falecidos, poetas brasileiros e portugueses. Alguns famosos, Castro Alves, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, etc. Sim. E alguns bem desconhecidos. Aí vem a pergunta, né? Será que ele, né,
Primeiro, se esses poemas parecem com o poeta quando estava vivo, né? E segundo, se seria possível ele ter acesso a essas informações e ser capaz de reproduzir tudo isso. Bom, o mestrado do Alexandre Caroli Rocha mostra que esses poemas têm o estilo, características e conteúdo muito semelhantes ao desses poetas. Certo. Embora muitas vezes alguma mudança na abordagem, especialmente decorrente da morte. Aqueles poetas com visão muito pessimista da vida ou mais materialista mudam a perspectiva. Como após o MQM. Após o MQM a pessoa muda a perspectiva, o poeta também muda. Ele mantém a personalidade dele, mas muda o enfoque. E aí chama muito a atenção, porque se fosse o Chico fantasiando, ele teria que ser capaz, com baixo nível de instrução, numa cidade que na época nem biblioteca tinha, sem renda praticamente. Não tinha internet. Não existia. Isso em 1932. 1932. Exato. Né? Tem que botar claro isso pra galera. Centenas de poemas, né? Dezenas de poetas. Ele teria que ser capaz de estudar em profundidade todos esses poetas. Não só estudar, porque eu posso estudar o poeta. Mas ele precisa de conhecer o estilo característico de cada um deles e ser capaz de reproduzir e imitar o estilo de todos eles. Bem de tal forma que o Monteiro Lobato, à época, disse que se o Chico Xavier fez por ele mesmo todos esses poemas, ele mereceria quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, porque era uma perfeição. Muito difícil. E depois o doutorado do Alexandre Caroli Rocha foi sobre Humberto de Campos. Eu até fui da banca dele na Unicamp sobre essa tese. Humberto de Campos foi um jornalista muito famoso do Brasil no início do século XX, que faleceu, e pouco tempo depois o Chico começou a psicografar alegadamente sobre Humberto de Campos. E o Alexandre, ele leu todos os livros e textos psicografados pelo Chico com o nome Humberto de Campos e leu o máximo que ele conseguiu ter do Humberto de Campos em vida. E chama muito a atenção que o Humberto de Campos, pelo Chico, reproduz o repertório cultural e estilístico do Humberto e mais. Quase tudo, muitas coisas que estão nas psicografias são referências indiretas, sutis, aos textos do Humberto de Campos em vida. A pessoa tem que conhecer profundamente o Humberto de Campos e fazer uma intertextualidade riquíssima para poder fazer isso. Quase teria que ser um gênio, um chat GPT da Teria que época. ser um gênio, sendo que ele trabalhava, ele tinha um trabalho regular, além de fazer atendimento às pessoas, quer dizer, Não tem como fazer isso? E isso era um dos tipos de habilidade que ele tinha mediúnica. Tinha outras, de carta psicografada também, e várias outras situações diferentes. Então, é um outro exemplo também. E esses poetas seria também um exemplo de continuidade do caráter e da memória. Perfeito. Porque a memória, tanto de fatos, de conteúdo, quanto o estilo que é inconfundível de cada pessoa. Então, Entendi. ou seja, é mais uma peça do quebra-cabeça que vai se somando nesse sentido.